Você já conhece o site da Rádio Rio de Janeiro? Lá você confere a nossa programação, ouve e assiste nossos programas ao vivo, confere os estudos doutrinários, tudo isso em www.radioriodejaneiro.am.br. Já em facebook.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você consegue acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Por lá você confere todos os nossos conteúdos. E para não perder as novidades, siga a nossa página. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. Basta acessar youtube.com/Rádio Rio de Janeiro para acompanhar todo o nosso conteúdo do canal. Já em instagram.com/Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, você confere fotos e vídeos exclusivos da emissora da Fraternidade. O mesmo você encontra em twitter.com/Rádio_RJ_1400 AM, com conteúdo interativo para os utilizadores do microblog. E para deixar o seu recado, mensagem ou sugestão, temos o canal Fale Conosco e o nosso WhatsApp 021 984867633. Visite nossas páginas, siga as nossas redes sociais e descubra novos conteúdos. Interaja com a Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria, meus irmãos, participarmos desses estudos nesse centro espírita virtual chamado TV Nova Luz. Temos palestras, temos músicas, temos grupos de estudos. É maravilhoso poder fazer parte desse grupo cujo objetivo maior é chegar ao coração das pessoas com a mensagem libertadora de Jesus. Na semana passada foi o hashtag 18. 18. Nós estamos dando sequência aos estudos do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nosso querido Denis aqui atrás de mim, né? E nós estamos na segunda parte do livro. A primeira parte é o ser, a segunda parte o destino. E seguindo a numeração que Denis faz, esse capítulo é o capítulo 15. Na semana passada, nós vimos o capítulo 14, Provas Experimentais e Renovação da Memória, onde nós vimos por que nós não nos lembramos das vidas passadas, porque nós somos como um oceano de coisas adormecidas, né? Vimos a função da nossa mente, a função consciente, que necessita do foco da nossa atenção, e a função subconsciente, que registra tudo, sem que a gente nem perceba. A nossa função subconsciente percebe todos os detalhes, inclusive quando estamos dentro do ventre materno. Vimos também
que o esquecimento, às vezes, como diz Denis, cabelinho aqui, que o esquecimento nem sempre é absoluto, né? Que tem crianças que ainda, antes de completar a sua encarnação, elas recordam de vidas anteriores, e contei até um caso que Denis contou no livro, daquela criança, daqueles irmãos gêmeos que se lembraram onde eles viveram em vidas anteriores, e que às vezes também a gente pode ter revelações do nosso passado, se nós decidirmos mergulhar no nosso subconsciente, em que Stanislav Grof, que foi um outro pesquisador, chamou os fantasmas que a gente tem dentro de nós mesmos, as personalidades anteriores, né? Que são personalidades fantasmas que nós trazemos dentro do nosso psiquismo. Se nós quisermos entrar em contato com essas personalidades, é possível. Stanislav Grof chamou de ursos poderosos da nossa psique. Ele chamou assim porque muitas vezes a gente age movidos, né, por personalidades de vidas anteriores, e a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Eu não sou assim, por que eu, de repente, tive uma reação dessa natureza? Então, isso tudo nós vimos na semana passada. Dando seguimento aos estudos, nós vamos estudar hoje o capítulo 15, que fala sobre as crianças prodígios e a hereditariedade. E Leon Denis lembra Platão, que disse muito bem que aprender é recordar. Ele diz isso porque hoje, assim como na antiguidade, os grandes sábios já tinham percebido que ninguém nasce como um livro em branco, né? Que todos nós trazemos uma bagagem psíquica, conhecimentos que vêm conosco em cada existência. E aí, Platão lembra isso, e Leon Denis lembra no seu livro essas palavras de Platão, que aprender é recordar, porque às vezes tem pessoas que têm uma facilidade enorme de aprender vários idiomas, tem outros que têm uma dificuldade enorme, que é o meu caso. Que é o meu caso, eu não aprendo nem muito bem o português, quanto mais o inglês, o francês, o espanhol, e meus filhos têm me desafiado nesse sentido, porque uma foi morar no Chile, outro foi morar no México, outro foi morar nos Estados Unidos, e eu tenho que me virar nessas diversas línguas para me comunicar quando vou visitá-los. Então, eu pude ver o tamanho da minha dificuldade em me movimentar com vários idiomas. E tem pessoas que é assim, rapidamente eles pegam o ritmo, a musicalidade da língua e aprendem com muita facilidade. Isso quer dizer que aquelas línguas, né, que você tem mais facilidade, quer dizer que você traz mais latente no seu psiquismo, diz respeito a alguma encarnação do passado. A língua que eu sinto mais confortável com ela, além do português, é o francês, que eu aprendi um pouco mais, né? Não estou dizendo que eu domino a língua, porque não seria verdadeira, eu entendi um pouco mais o ritmo da língua francesa. Talvez esteja mais latente no meu psiquismo, em alguma personalidade aí assumida no passado na língua francesa. Denis cita mais de 20 casos de crianças prodígios nesse capítulo. Seria impossível nós começarmos a relatar todo mundo, desde Chopin, Mozart, Beethoven, Michelangelo, Salvatore, Rosa, Pascoal, Napoleão Bonaparte, e de várias nacionalidades, crianças. Ele fez a pesquisa, botou mais de 20 crianças prodígios, né? Por isso que ele chama o século XIX o século das revelações, que realmente ele cita várias crianças prodígios de várias nacionalidades. Então, tem franceses, espanhóis, alemães, italianos, irlandeses, nas profissões mais diversas, de pianistas, pintores, poliglotas, uma criança que fala 18 idiomas, ele citou, maestros
diploma de médico, uma criança com 5 anos recebeu um diploma de medicina de uma universidade americana. Então, ele vai citando, e para nós não é nenhuma novidade que hoje em dia nós acompanhamos muitas crianças prodígios, já tomamos conhecimento de muitas crianças prodígios com essa coisa da internet, né, do WhatsApp. A gente recebe pianista de 5 anos, a gente recebe maestro de 4 anos. É uma coisa maravilhosa essas crianças prodígio. E aí a pergunta aliás, eu coloquei aqui que a que mais me impressionou de todas as crianças que ele citou, das diversas nacionalidades, foi uma criança espanhola conhecida como Pepito Arriola, que com 2 anos e meio, a sua mãe gostava de piano, e com 2 anos e meio, ela chamou um amigo, um virtuoso lá do piano, que chegou na casa dela e tocou para ela, eles eram amigos, tocou para a família ali. No dia seguinte, o menino acordou de manhã e começou a reproduzir no piano, com 2 anos e meio. Imagina o que é isso, os dedinhos de uma criança de 2 anos e meio. Aquela peça que ele tinha ouvido no dia anterior. Então, a mãe dele pôde perceber aí uma coisa inusitada, uma paranormalidade impressionante. Como que aquela criança, com 2 anos e meio, não sabia nem ler, nem escrever, muito mal alcançava os teclados do piano, conseguiu executar com as suas mãozinhas aquela mesma peça que seu amigo havia tocado no dia anterior. E, meus irmãos, eu estudei 12 anos em conservatório. Olha, não vou além da Purelise, todo mundo que estuda algum instrumento sabe o que é a Purelise, os principiantes que começam a tocar alguma coisa, vai pelo Lilac de Come, Purelise, a Serenata de Schubert, uma tristeza assim, com notas, como é que se diz, elementares, né, sem muito arranjos. Enfim, a gente sabe a dificuldade que é o aprendizado de um instrumento. Agora, imagina, eu fiquei chocada com essa criança de 2 anos e meio, e com 3 anos e meio, um ano depois, ela já estava se apresentando em público. Podem até entrar na internet, pesquisar, o nome dela é Pepino, como é que é o nome? Peraí que eu vou ver. Pepito Arriola, um espanhol. Ela já estava apresentando em público e, mais do que isso, ela apresentava composições dela, que conta Denis que ela rabiscava no papelzinho, que ela não sabia escrever, ela rabiscava no papelzinho alguns traços, algumas bolinhas e tal, e ia para o piano e falava, vou tocar essa. Ela registrava, sem saber ler, sem saber escrever. Então, é uma coisa assim, muito fantástica. E aí a gente pergunta, por que vêm essas crianças prodígio? De onde vem isso e por quê? Aí a ciência, como diz Denis, tenta explicar que a hereditariedade tem influência, né? Realmente tem, porque você recebe geneticamente o potencial material e também psíquico dos seus ancestrais, né? Assim, hoje em dia a gente sabe que nós temos dentro de nós os registros de todos os nossos ancestrais. E se você tem na família essa verve, né? Se você tem na família várias pessoas com aquele talento, possivelmente você terá mais facilidade no trânsito daquele aprendizado. E Denis fala que existem duas possibilidades que podem assim trazer algum acréscimo a esse entendimento, que é a hereditariedade e também a mediunidade. A mediunidade em qual sentido? A mediunidade porque a criança já traz a sua glândula pineal, né? Essa pineal que é essa válvula transreceptora que fica aqui na direção do centro de forças frontal ou terceiro olho que os
esoteristas chamam, né? Já traz isso psicamente desenvolvido, capaz de, em determinado momento, assumir uma das personalidades dos seus ancestrais e passar um tempo apresentando essa paranormalidade. Mas se for uma mediunidade, essa paranormalidade, essa mediunidade, esse negócio pródigo, né, vai ser transitório, porque a mediunidade depende de um espírito, né, se comunicando ali. E a criança prodígio não, é ela mesma, são conquistas dela mesma, que ela elaborou ao longo das múltiplas existências que ela teve naquele campo, né, de trabalho ou de arte, e ela se manifesta, né, ainda pequena, ela manifesta todo aquela conquista pródiga, né, essa conquista, para trazer para a humanidade depoimentos, não só da imortalidade, como também de vidas pregressas. Então, é só com a reencarnação é uma chave que explica facilmente esse fenômeno que o espírito já traz. E por que ele traz de forma tão latente? É porque ele vem em missão. Ele vai aperfeiçoar, né, no trânsito da sua vida, ele vai aperfeiçoar aquele talento que ele já tem e, ao mesmo tempo, servir de exemplo vivo de que a vida tem noção de continuidade. Então, como diz Denis, o aspecto hereditário a gente tem que considerar, porque nós sabemos que a nossa genética, herdamos o corpo físico dos nossos pais, né? E da nossa ancestralidade, porque ali como diz no Evangelho, que nós herdamos, pagamos pelos erros dos nossos pais até a quarta geração, mas também não só os erros, mas também os seus acertos, nós somos herdeiros, quem sabe, até a quarta geração que os evangelhos colocaram. Mas a reencarnação é uma chave importante, porque a cada um segundo as suas obras. Se nós conquistamos isso no passado, dizem alguns amigos espirituais que nós temos, que o aprendizado, para você se tornar um virtual em um instrumento qualquer, às vezes uma encarnação só não dá tempo. Você tem que vir em várias encarnações estudando aquele instrumento e se aperfeiçoando. Eu acredito isso, porque a música é tão fantástica e tão complexa que a gente tem que estudar muito. Eu me lembro o maestro Vitor, que foi um professor que nós tivemos lá em Juiz de Fora, lá no conservatório, ele dizia para mim: Leila, é necessário estudar pelo menos umas 9 horas por dia. Você tem que estudar 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, ou 4 de manhã, 5 à tarde. Você tem que estudar muito para que você tenha aquela leveza nos seus dedos, né? Eu estou falando no caso do piano, mas imagina um violino, um saxofone. Para você ser um virtuoso, você tem que se dedicar muito. E, às vezes, a gente necessita de mais de uma encarnação. Denis fala que a personalidade do passado, as personalidades do passado, estão registrados dentro de nós. Então, se você, numa vida anterior, você foi um exímio pianista, digamos, mas você precisa reencarnar adormecendo esse seu talento para conquistar uns outros que ainda você não houvera tido tempo ou não teve oportunidade de desenvolver.
então você não vai, nessa existência, tocar piano, mas vai gostar muito do instrumento, né? Você vai desenvolver outras habilidades. Mas quando vem assim ostensivo, que a criança desde 2 anos e meio, como o Pepito aqui, ou até com 5 anos começa a tocar qualquer instrumento ou falar qualquer língua com aquela destreza toda, certamente resulta de uma encarnação muito próxima da presente encarnação. Outra coisa que Denis lembra, que é muito importante, meus irmãos, é que ele diz assim: não fomos lançados ao mesmo tempo no turbilhão da vida. Essa afirmativa é uma coisa muito interessante. Porque o que Denis quer dizer com isso? Que nós não fomos lançados ao mesmo tempo no turbilhão da vida. É que Deus não para de criar nunca. Deus está sempre criando. Estão sempre almas em evolução. E cada um de nós tem uma idade espiritual, de acordo com as próprias conquistas. Então, às vezes, a gente exige do outro uma conquista que ele ainda não tem condição de apresentar. É como você pegar uma criança e querer ensinar raiz quadrada para uma criança de 3 anos. Se ele é um menino prodígio, certamente, e se for a sua prodigalidade for em matemática, ele vai resolver. Mas o espírito tem a sua idade espiritual. Nós estamos, segundo Emmanuel, na infância terrena ainda. A nossa idade espiritual de conquistas ainda é pequena, porque ainda somos movidos pelas nossas paixões, apesar de sermos espíritos antigos, né, velhos, apesar de já termos reencarnado muitas vezes, mas essas reencarnações não representaram crescimento espiritual acelerado, ao contrário, é um crescimento espiritual retardado, digamos assim. Por que eu posso afirmar isso? Porque a nossa glândula pineal, essa glândula que é chamada da mediunidade, que nos permite entrar em contato com as outras dimensões da vida, ela foi atrofiada. Por mais de 1.500 anos, não foram poucos anos, por mais de 1.500 anos, nós nos permitimos acreditar, né, assim, o nosso nível evolutivo nos permitiu acreditar que nós éramos filhos do erro e do pecado. Se nós quiséssemos entrar em contato com seres de outras dimensões, nós seríamos reconhecidos como bruxos, como doentes mentais, como loucos. Quantas pessoas no passado foram internadas nos hospitais como doentes mentais, como loucos, porque diziam ouvir vozes, porque tinha uma premonição, ou tinha uma precognição, ou tinha uma intuição mais forte. Todo contato com essa dimensão extrafísica, com a percepção extrasensorial, era proibitivo, era proibido. Só os bruxos, os feiticeiros, que tinham esse poder, e assim mesmo eles foram condenados como heréticos. A gente lembra Hermínio Miranda, no seu livro Os Cátaros e a Heresia Católica, Hermínio Miranda nos conta que na região do Languedoc, ou seja, da língua do Oc, que era uma variação do francês no sul da França, na região do Languedoc, no oeste ou no sul da França, não sei, a língua do Oc,
foram queimados mais de 400 pessoas num só dia, os cátaros, porque os cátaros não aceitaram aquela organização que nós, seres humanos, na época, fizemos, né? Aquela organização, aquela instituição, em nome de Jesus, fazia muitas guerras. E aquele equívoco durou 1.500 anos, os tribunais da Inquisição, tudo aquilo nós organizamos no passado. Então, meus irmãos, a nossa idade espiritual é uma idade da infância, a gente ainda é infantil nesse sentido, ainda é birrento, ainda quer ter razões, ainda quer ser dono da verdade, né? E a verdade, o que é a verdade? Nós já até contamos um caso, né, de Roberta Saggioli sobre isso. Podemos contar mais para frente se nós tivermos um tempinho. Mas eu tenho que terminar o pensamento de Leon Denis nesse capítulo, senão a gente fica para trás, né? Então ele diz: nem a ascendência e nem o meio explicam a genialidade de Shakespeare. Shakespeare foi um gênio. Até hoje, quando você vê as suas peças, as suas frases, né, que ele fala, demonstrando muito conhecimento do psiquismo humano, das paixões humanas, a hereditariedade, ele nasceu no meio simples, e o meio também era inóspito para aquele conhecimento todo. Então, Leon Denis fala assim: o gênio nem a ascendência e nem o meio explicam totalmente a genialidade. Explicam, por exemplo, Mozart, Beethoven, Schubert, todos esses grandes imortais da música, assim como os grandes imortais da ciência, Einstein, Newton. Não é a, a hereditariedade, porque nenhum deles tiveram pais assim tão notáveis e uma ascendência tão notável quanto eles apresentaram de notável. Então, só mesmo a reencarnação é capaz de explicar que o homem é herdeiro de si mesmo. Todo esse conhecimento que amealhou, ele trouxe com ele desse esforço de escolha de vidas pregressas. Escolheram melhores do que nós. E como Denis diz que não fomos lançados no turbilhão da vida ao mesmo tempo, não fomos mesmo, algum de nós pode ter sido criado um pouquinho depois, né, desses grandes gênios e que fez uma diferença na nossa capacidade de escolher, vai saber. Ou então, Emmanuel, no livro Roteiro, ele faz um questionamento interessante. Ele diz assim: onde estávamos nós outros aqui, quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? Quando Grambel, aí ele falou daquelas conquistas antigas, que hoje a gente tinha que falar Bill Gates, né? Tinha que falar todos os gênios da atualidade, Steve Hawking. Onde que nós estávamos quando esses gênios traziam esse progresso para o mundo, se dedicavam, se entregavam pelo progresso do mundo, tipo Francisco de Assis também, Mahatma Gandhi, Mandela, tantos outros. O que que nós fazíamos? E Emmanuel, ele fala assim: nós estávamos nas festas do nada, nos sarais, nos saraus das inutilidades. Eu acho que é aí que nós estávamos mesmo, porque eu adoro um sarau, adoro cantar. E a gente estava, ou seja, Emmanuel falou poeticamente do estágio em que nós nos encontrávamos apegados às coisas do mundo, né? Ao poder, aos primeiros lugares, às roupas, ignorando totalmente que o ensino de Jesus foi ao contrário disso.
Não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, né? Assim, no Sermão do Monte, Jesus fala tão lindo a respeito disso. Mas nós estávamos ainda naquela pré-infância, no pré-escolar do, do sentido da vida, né? No pré-escolar desse entendimento. E Leon Denis fala assim, também uma coisa muito bonita, que ele é um poeta da revelação, né? Quando nos apaixonamos por algo ou por pessoas, é que o passado saiu das sombras. Olha que lindo! O passado saiu das sombras. Dentro de nós a gente tem luz e sombra, mas não é dessa sombra que ele está falando. O passado saiu do esconderijo dele, saiu lá do fundo do nosso psiquismo e olhou para aquela pessoa, olhou para aquele lugar e disse assim: é aqui que eu vou morar, é com esta pessoa que eu vou estabelecer uma parceria para continuar na vida com alegria, com vontade de viver. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei em Juiz de Fora. Quando eu olhei para os meus amigos em Juiz de Fora, eu reconheci muitos deles e disse assim: é aqui que eu vou crescer. A cidade foi muito maravilhosa na minha vida. Então, meus irmãos, é o passado que sai das sombras, né? E Leon Denis fala uma outra coisa muito interessante, que ele diz assim: o nosso eu atual é feito de numerosas personalidades que nele se vão juntar como os afluentes de um rio. Oh, imagina um rio, né? Um rio indo na direção do mar. E vários afluentes chegando nesse rio. Que imagem linda que Leon Denis trouxe para a gente meditar. Que o nosso eu, né, que está na periferia do nosso psiquismo, que nós já falamos sobre isso também, mas vale a pena recordar, eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém vale a pena conspirar. Esse poeta Juan Jiménez, espanhol, ele está falando aí dos dois eus. O eu, personalidade, e o eu profundo, individualidade. Quando ele diz, eu não sou esse eu, persona. Porque eu sou, o que eu sou é o que eu estou, ou seja, o espírito imortal em evolução. Então ele diz, eu não sou eu. Eu sou aquele que caminha ao meu lado. Ou seja, a alma imortal está aqui do lado. É muito lindo isso. Está do lado dessa persona, né? O eu persona e o eu individualidade. Eu não sou eu sou aquele que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Olha, meus irmãos, esse poeta falando nisso. Então, Leon Denis diz, esse eu, personalidade dessa existência, ele está cheio de outros eu aqui, que dentro de nós compõem esse rio que Denis fala com seus afluentes. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos devolver o nosso corpo físico à Terra e vamos ascender com essa personalidade renovada, porque a personalidade Leila Brandão termina aqui, nessa existência. Mas a individualidade Lélia
vai continuar, ou Leila, que o meu nome é Lélia, já falei isso com você, né? A individualidade Leila vai continuar a sua jornada evolutiva. Quem sabe merecendo assumir uma nova personalidade ainda na Terra, quando nós já estivermos bem mais evoluídos do que agora, porque já falamos disso também, que o tempo que nós gastamos na dimensão espiritual, desencarnados, vai depender do nosso conjunto de dívidas, né? Nós vamos ter que vir resgatando, não dá para a gente resgatar tudo de uma vez, a gente vem resgatando em prestações mensais quando a gente faz uma compra muito grandiosa. Então, ao longo das múltiplas existências, nós fomos repetidores de erro e, por conta disso, nós temos que vir reencarnar muitas vezes, às vezes não ficando muito tempo na dimensão espiritual, pela necessidade do nosso psiquismo querer refazer a caminhada equivocada da forma mais rápida possível. Por isso, concluindo o nosso estudo, que está na hora, nós somos herdeiros de nós mesmos, como diz os Espíritos. E relembrando o grande Jesus, nosso mestre amoroso e bom, em dizer a cada um será dado, segundo as suas obras. E nós dizemos, segundo as nossas escolhas, né? Nós espíritos dizemos, porque eu de mim não sei nada, eu preciso ainda de muita ajuda espiritual. Então, finalizando, eu peço a Jesus que nos envolva na sua paz e que vocês me ajudem a crescer aqui. Mandem sugestões, perguntas, participem conosco, né? Compartilhe esse trabalho, porque quanto mais nós crescermos, mais ajuda nós poderemos dar aos nossos irmãos mais necessitados do que nós mesmos. Um beijo, meus irmãos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.